Bom dia, boa tarde, boa noite, whatever, né? Nós estamos aqui hoje, nós vamos conversar sobre a disciplina História do Piauí 1. É uma disciplina do curso de ensino à distância. Ela foi montada pela professora Nilzângela Cardoso. Nós vamos trabalhar a unidade 1, certo? Nessa unidade 1 nós temos 3 textos. O primeiro texto é Povoamento e Despovoamento, da pré-história à sociedade escravista colonial, da professora Claudete Dias. O segundo texto é Fazendas de Gado do Piauí, de 1697 a 1762, do Luiz Motti. E o terceiro texto é Relações de Poder da Capitania do Piauí, a elite colonial piauiense, da Tânia Brandão. Beleza? Vamos lá. No primeiro texto, o texto da professora Claudete Dias, nós temos 3 assuntos principais, né? Ela vai falar dos primeiros núcleos de povoamento, que seriam os primeiros núcleos de povoamentos do Piauí, os termos conquista do território e a ideia de descobrimento e colonização, né? Ela vai fazer basicamente uma crítica a esses termos utilizados na historiografia, e ela propõe um repensar sobre esses termos. Esse pensamento foi difundido nos primeiros pesquisadores para valorizar a história dos conquistadores, né? Então, assim, você vai falar de descobrimento, de colonização, de conquista, esses termos todos utilizados como uma forma de abrandar a história assassina que aconteceu nos povos nativos do Piauí e do Brasil como um todo, né? Desses colonizadores. Ela vai fazer essa análise, essa crítica da historiografia. Ao tempo em que ocorre o povoamento pelo colonizador, ela vai colocar que provoca-se o despovoamento. Então ela sugere a troca dos termos de povoamento e colonização pelo despovoamento. O que é que isso quer dizer? À medida em que o povo branco ia criando suas fazendas, ia povoando o Piauí, em consequência disso, ia acontecendo o despovoamento, né, que é a dizimação do povo indígena. Então, existe um despovoamento do povo, da população nativa, partindo do princípio de que os colonizadores invadiram as terras dos nativos, né? Então, houve essa invasão. E ela supõe também que existia, claro, sempre esses povos vivendo no Piauí, né? Eles eram, desde sua pré-história, como caçadores e coletores, até passar a condição de ceramistas e agricultores. Então existiam esses povos pré-Cabral, né? Então existiam esses povos antes dos portugueses, já vivendo aqui, como indicam os estudos arqueológicos no estado, né? Ela coloca também a pouca produção científica com relação a esse período, né, que ainda precisa se aprofundar mais nessas pesquisas para poder fazer justamente a ligação entre esses povos pré-cabrais com os povos indígenas do período colonial brasileiros. Então ela vai indicar as pesquisas, principalmente ela cita Niede Guidon, São Raimundo Nonato, inclusive a Claudete Dias é da região de São Raimundo Nonato, e ela vai e fala das pesquisas que lá existem, indícios de que existem pessoas vivendo nessa região há cerca de 70 mil anos antes de Cristo, né? Então existem indícios de povoamento naquela região entre 70 e 2 mil anos, 70 mil e a 2 mil anos antes de Cristo. Então esses povos já ali viviam, existem indícios disso, mas que precisam ser melhor estudados. Aí ela vai falar que existem as teorias de povoamento, que existe tanto a questão mais conhecida, que é a travessia pelo Estreito de Bering, né? Você tem ali essa teoria, principalmente norte-americana, que entre 35 e 12 mil anos algumas pessoas atravessaram ali nessa região da era glacial, atravessaram a pé. É uma teoria bem conhecida, mas a Claudete coloca que é possível a existência de povos anteriores à era glacial terem vindo para cá em pequenas embarcações, ou mesmo os autóctones, né, que seriam, no caso, nativos, né, povos originários dessa região das Américas mesmo, né? Enfim, todas são teorias que ainda não são comprovadas, mas existem indícios sim de que existem populações vivendo nessa região
há mais de 40, 50 ou até 70 mil anos atrás. O texto da professora Claudete Dias ele é meio cíclico, retornando sempre ao ponto do despovoamento e da dizimação do povo indígena. Né? E esse despovoamento foi provocado principalmente também pelas guerras que existiram nessa região. Né? Então os bandeirantes, os colonizadores precisavam formar suas fazendas, então houveram inúmeras guerras sangrentas que procuravam ou dizimar mesmo ou colonizar, catequizar o indígena. Claudete Dias também coloca que no final da Guerra da Colonização, o Piauí estava despovoado de nativos e que no lugar deles formou-se uma outra população exógena, livre e escrava, constituída por uma mistura do nativo, do negro e do branco, colonizador, né? Elementos étnicos predominantes na sociedade brasileira. Em determinado momento, a Claudete pergunta assim: considera-se povoamento apenas o que se deu com a colonização? Né? O anterior, o primitivo, não é considerado povoamento? O que seria então? Então a Claudete conversa com o leitor e faz esse tipo de questionamentos, justamente para questionar essa concepção clássica de que a verdadeira ocupação do solo piauiense dá-se apenas com a realização das fazendas. Né? Então assim, ela faz esse questionamento e que esses termos valorizam a colonização e reforçam a questão de que o povo branco é quem colonizou e quem povoou o Piauí ou o Brasil, em detrimento de que haviam povos anteriores aqui povoando à sua maneira esta região. Para exemplificar o que a professora Claudete coloca, ela diz que a partir de 1671, 74, é que começam a chegar aqui no Piauí, né, as expedições de Domingo Afonso Sertão, né, que é o Mafrense, e o Domingos Jorge Velho. Então são esses dois grandes bandeirantes, essas duas grandes ocupações que vão formar as primeiras grandes fazendas, extensões de terra no Piauí. Ela vai falar que no final do século XVIII e início do XIX praticamente não existiam mais grandes aldeias ou grandes populações indígenas que já tinham sido extremamente dizimadas e assassinadas. Ela vai colocar também em suas considerações finais, né, que o Piauí foi uma das últimas regiões brasileiras a ser colonizada, né, e uma das primeiras a acabar com sua população nativa, e curiosamente é considerada a região de povoamento mais antigo da América. No Piauí, diferente de outros estados, a convivência com o nativo foi muito mais violento e foi necessário dizimar essa população justamente para financiar e para dar base de sustentação à sua principal função econômica, que é a criação de gado e a realização das fazendas. Não era necessário que o índio fosse dizimado para que os grandes fazendeiros pudessem, a partir de então, criar suas cabeças de gado, principalmente de gado vaco, para poder manter com carne toda essa região do norte, nordeste e inclusive sul do país, né? Se tornar essa grande atividade pecuária que se tornou a principal atividade econômica do Piauí nessa região. Então era necessário que os índios fossem dizimados para que essas fazendas se tornassem em si mais fixas e não sofressem, inclusive, a reação dos índios, que seriam os ataques constantes que aconteceram ainda durante muito tempo no século XVIII e início do século XIX. Então, continuando. O segundo texto do Luiz Motti fala sobre a população, a economia e a sociedade ali no Piauí colonial. Ele vai abarcar ali final do século XVII, início do século XVIII, de 1697 a 1762. Vai fazer um apanhado sobre a economia, a sociedade, como é que funcionavam as fazendas. Um texto muito interessante, beleza? Então ele vai começar a dizer que o Brasil, no período colonial, era fundamentalmente rural. Ou seja, teve suas bases fora dos meios urbanos. Ele vai falar que as cidades são simples dependência do meio rural. Né? É uma situação bem inversa do que a gente tem hoje. Você tem a grande parte da população vivendo nas fazendas e a menor quantidade de pessoas vivendo nas cidades, nas vilas. Né? Ele chama essa situação de ditadura do ruralismo. E isso, inclusive, incidiu na forma de povoamento
característico dessa região, né, que é uma tendência centrífuga de povoamento, principalmente na questão do Piauí, que é onde a gente tem essa teoria de que o povoamento aconteceu das fazendas para o litoral, do interior para as margens litorâneas do estado, no caso do Rio São Francisco para o litoral. Ele vai citar Domingos Afonso Marfrense, depois conhecido como Domingos Afonso Sertão, como o grande descobridor dos sertões de dentro, né? Ele era realmente dono das grandes fazendas, e inclusive uma das mais importantes, que era a fazenda de Cabrobó, que também foi chamada de Mocha, e que depois subiu à condição de capital do Piauí, Oeiras, alguns anos depois. As fazendas de gado definiram a forma de ocupação do solo e a distribuição dos colonizadores, né? No meio urbano, as vilas eram muito pouco povoadas e sem infraestrutura, né? Algumas vilas não se resumiam a poucas casas cobertas de palha mesmo, né? Pouquíssimas casas com telha, né? E os moradores dessas vilas eram muitos dispersos e quase não havia a vida urbana em si. Por determinação de Dom José I, né, para corrigir essa tendência centrífuga e dispersa de povoamento, né, é necessário que se crie a capitania do Piauí, né, e se nomeie o primeiro governador, né, que é o João Pereira Caldas, e ele tem a incumbência de criar as primeiras vilas e fundar de fato as primeiras vilas do Piauí, né, nesse momento em que é outorgada a Vila da Mocha, que se transforma em Oeiras. Então ele consegue criar essas vilas, mas tem algumas dificuldades. O Luiz Motti faz uma pergunta: qual seria a razão da preferência dos habitantes dessa região nordestina em fugir das vilas e cidades e viver dispersos pelo sertão? Então ele vai dizer que não é a falta da população que explica o baixo índice de urbanização dessa capitania, mas sim um caráter predominantemente extensivo e disperso que assumiu o povoamento. O que significa essa característica extensiva e dispersa? Que é justamente a questão da fundação das fazendas. Existia uma ordem que as fazendas deveriam ter no máximo 3 por 1 léguas de comprimento, mas isso não aconteceu, né? A partir do momento em que começou-se a tratar as sesmarias, as entregas, as doações, a criação das fazendas, as pessoas começaram a receber grandes partes, né, glebas grandes de território, e começou-se a fundar fazendas enormes, né, com várias léguas de comprimento. Então as fazendas que existiam nessa região eram muito grandes, enormes, e eles, tanto Domingo Afonso Sertão, como por exemplo as fazendas que eram ligadas à Casa dos Dávilas, na Casa da Torre, que é da Bahia, né, existia uma influência muito grande ainda desses fazendeiros da Bahia, de Pernambuco, do Maranhão, que tinham posses aqui também. O Piauí sempre, nesses primeiros momentos, não tinham ainda uma unidade formada, né, então existia muita influência dessas províncias vizinhas do Piauí, e as posses de terras eram enormes, né? Existia um distanciamento muito grande entre uma fazenda e outra, justamente pela necessidade da natureza da criação do gado. O gado precisava de grandes territórios para pastagens e precisavam se locomover de um lugar para o outro procurando novas pastagens e procurando água, principalmente nos períodos de seca. Precisavam se locomover, então era necessário que todas as fazendas tivessem grandes porções de terra para que essa criação acontecesse. Curiosamente, existia uma determinação que dizia que as fazendas precisavam ter no mínimo uma légua sem dono, de terra de ninguém, entre uma fazenda e outra, justamente porque não existiam cercas que separassem os terrenos, então, e os gados eram criados soltos. Então, eventualmente, um gado poderia se perder ou passar por uma terra de um outro dono. Então era necessário existir esse espaço intermediário entre uma fazenda e outra, onde aquelas pessoas poderiam circular e procurar os seus gados. Por isso também é necessário que existisse a marcação do gado, né? Então aquela coisa de a ferro, né, quente no dorso do animal, para identificar de que fazenda ela pertencia, e aí no caso de um gado se perder, você sempre tinha essas regiões onde você poderia procurar o seu gado. Então isso
foi uma condição econômica que fez com que as pessoas precisassem de muitos terrenos, e as vilas, as regiões de povoamentos, as fazendas em si, elas eram muito afastadas umas das outras. A população realmente não se condensava em grandes vilas, porque existia essa necessidade de distanciamento. Então você tinha essa questão econômica da pecuária mesmo, né? Você tinha uma questão que propiciava essa necessidade de grandes terrenos. Você tinha também uma questão ecológica, que você tinha um capim muito bom para a engorda do animal, um capim propício, chamado mimoso, para que esse animal engordasse. Então era muito fácil você conseguir alimentar esse gado. A própria condição ecológica também, além do capim, arar a terra era muito difícil, e as chuvas e os momentos de estiagem muito longos. Então você tinha todas essas condições favoráveis a se determinar que vamos escolher a pecuária em detrimento de outras produções, outras economias, como a agricultura. E existia também uma ideologia em torno da pecuarista. Então as pessoas gostavam da ideia de se tornar dono de suas terras, dono de suas cabeças de gado, e de se tornarem então fazendeiros, vaqueiros, e de repente ascenderem nessa condição de grandes criadores de gado. Então existia uma ideologia que privilegiava essa economia, essa condição de vaqueiro, de possuidor de grandes terras e de cabeças de gado. Curiosamente também, o próprio índio, isso é um outro texto do Luiz Motti, que não está nessa lista, mas que está indicado no nosso plano de trabalho. O Luiz Motti ele fala que o índio era uma condição do indígena não se adaptar bem à questão da agricultura, de produzir, que ele era impaciente, que não tinha interesses de participar da agricultura. Isso quando você tentava inserir o índio nessa sociedade branca, por assim dizer. Mas que o índio se adaptava muito melhor à produção do gado do que na agricultura, pela própria condição de nômade do índio, pela própria, de certa forma, condição de viver na natureza, mas a atividade pecuária era muito mais ativa e direta e aventureira, por assim dizer, e os índios se interessavam muito mais por essa questão pecuária do que pela agronomia. Luiz Motti também vai falar que, claro, não existiam apenas fazendas no Piauí. Ele vai dizer que existiam as fazendas e os sítios. Os sítios eram justamente os locais onde se cultivava a agricultura. Então você precisava também produzir outros tipos de alimento. Não só de carne seca e salgada vive, e pirão de leite vive o homem. Inclusive a carne seca, o pirão de leite era uma comida muito típica dessas fazendas. Mas é preciso também produzir outros tipos de agricultura. Então essas vilas existiam esses sítios existiam nas regiões mais próximas das vilas, produção de alimentos, de outros tipos de alimentos, e que as fazendas eram esses outros lugares onde se criavam os grandes pastos para os gados, vacuum e cavalar. Mas a verdade é que as fazendas de gado representavam mais de 60% do total das propriedades rurais, e os sítios apenas 37,8%, e as fazendas 62,2%. Apenas a Vila de Marvão era uma região onde os sítios, existia mais sítio do que fazenda. Mas curiosamente, Marvão era descrito como uma região seca e fúnebre. E é curioso essa região, que era considerada uma das piores vilas, mais secas e tudo mais, ser a região onde se produzia mais agricultura. E uma curiosidade muito interessante nesse texto do Luiz Motti é que ele fala sobre o preço da carne. É claro que o Piauí produzia para vender em grandes feiras fora da sua província. Então existiam grandes manadas sendo levadas de uma fazenda para outra. Ele cita algumas fazendas de Domingo Afonso Sertão que produziam cerca de quase 2.000 cabeças de gado por ano para abate, para venda, em outros lugares. O Domingo Afonso Sertão teria tido mais de 50.000 cabeças de gado e centenas de fazendas ao redor dessa região centro-sul do Piauí. Então eles produziam para vender para fora, então existia um preço. E vender fora tinha um preço, mas vender internamente
era mais complicado, né? Então ele vai, o domingo, o Luiz Morte vai citar aqui quanto custava o preço da carne, do gado, para o povo piauiense. Né? Então ele vai fazer comparações, onde 1 quilo de carne era o equivalente ao preço de 3 ovos. Né? Se a gente fosse trazer para o dia de hoje, dependendo da carne, né, que a gente compra hoje no mercado, onde o quilo gira em torno de 25, 29 reais o quilo da carne de gado, e o ovo custa em torno, sei lá, 30 centavos, né, você tem ali uma proporção de 1 para 30, praticamente. Né? Você tem 3 ovos, 1 quilo de carne. Né? Ele faz algumas comparações muito curiosas, tipo um vestido. Você comprar um vestido para alguém custava o preço de 2 gados inteiros. Se o vestido for de seda, sai mais caro ainda. Se você quiser dar um vestido de seda para alguém, para sua mulher, sua esposa, sua filha, se um fazendeiro quiser presentear assim, vai sair em torno de custo de 2 a 3 cabeças de gado, um único vestido. E afinal de contas, né, ele conclui dizendo, né, o que é um boi para quem tinha uma boiada ou mais. Né? Então, assim, realmente, se você produz muito, se tem muita cabeça de gado, o preço internamente cai. Né? Então, ele era necessário produzir para vender fora, onde o preço seria mais valorizado lá fora. Então, vamos partir agora para o terceiro e último texto da unidade 1, que é o texto da professora Tânia Brandão, chamado A Elite Colonial Piauiense, onde ela vai falar justamente sobre essa formação da elite nesse período colonial, né, nessa província. Existiam algumas particularidades que construíram essas elites, né, a partir de fatores internos, endógenos, né, que era a própria natureza geográfica, a configuração dessas fazendas que nós falamos antes, e exógenas, que são as influências externas, que partiram principalmente da metrópole, né, de Portugal, em relação a essas elites e a formação dessas elites em nossa província. Então vamos lá. Até o iníciozinho do século XVIII não havia ainda uma grande definição do território piauiense, né? Não existia uma definição muito clara, né? Como eu falei antes, existiam influências de fazendeiros da Bahia, de Pernambuco e do Maranhão no Piauí. Existiam fazendeiros que não residiam na região do Piauí, moravam fora e deixavam ali pessoas, deixavam representantes aqui dessas fazendas que eram submissos a ele. Então, assim, nesse primeiro momento, o interesse da metrópole é apenas o interesse de ocupação da região. Né? Era importante que essas pessoas fizessem a ocupação, construíssem as fazendas e, no caso, eliminassem os indígenas dessa região para que eles pudessem desenvolver essa atividade econômica que seria as fazendas. Que só em meados do século XVIII, ali, quando você tem o reinado de Dom José I e seu primeiro-ministro Pombal, né, as influências pombalinas, por assim dizer, né, que nós vamos ter o início realmente do controle fazendário, do reino, né, que são as reformas que Pombal promove, que faz com que você tenha realmente uma influência mais direta da metrópole na região da capitania do Piauí, buscando justamente garantir essa influência da metrópole nessa região que até então não existia muito bem definida. Então, assim, a reestruturação buscou primeiro fundamentar a capitania, fundar as vilas, como nós já falamos antes, e também a criação de órgãos fiscais, né, para você poder fiscalizar, cobrar impostos e manter uma estrutura administrativa, que até então não existia. Então a gente está falando aqui de 2 momentos na história da povoação, ou do despovoamento, né, do Piauí nesse período. Você tem uma primeira fase, que é o início do povoamento do território, né, caracterizado pelo prestígio e poder dos particulares promovedores da colonização do sertão, né, que eram os pecuaristas e que tinham aí inclusive funções militares. Então esses bandeirantes, esses fazendeiros, eles eram atribuídos de um caráter militar, de uma patente militar, e com isso mantinham seu poder e seu controle sobre as regiões. Então existia esse primeiro momento do povoamento, e depois nós temos o
segundo momento, que é a fase da capitania, quando a capitania do Piauí começa a ser estabelecido, que é a consolidação do poder real nas terras piauienses, né, que é tornar de fato esses fazendeiros vinculados ao poder real da metrópole. Então, até a primeira metade do século XVIII eram esses conquistadores que tinham patentes militares, que detinham poder no Piauí. A partir dessa reforma de Pombal, nós temos o interesse do Estado de, inclusive, convocar pessoas para participarem da questão administrativa do Piauí. E com isso você reorganiza as forças políticas locais, porque nem todos os fazendeiros participavam dessa questão administrativa, né? Era preciso pessoas formadas, leitores, por assim dizer, intelectuais, para formar essa parte burocrática, né? Nem todos os fazendeiros poderiam participar disso, até porque muitos não moravam no Piauí, né? Que era a questão que a gente estava dizendo. Muitos moravam fora da província. Então é preciso constituir esse pessoal adequado para formar as funções administrativas do Estado. Então muita gente que de certa forma vivia ao redor dessas fazendas, viviam nas vilas, enxergaram nessa constituição administrativa uma forma de participar politicamente e de fazer as correções que achavam necessárias no Piauí e aplicar justiça, distribuição correta de terras, enfim. Começou-se então a estabelecer de certa forma um confronto entre a parte administrativa, política e a parte política e econômica do Estado, né? Duas forças diferentes a princípio. Então, nesse primeiro momento, o governo português não se sentia ameaçado por esses colonos, né, que chamaram de potentados, né, esses grandes fazendeiros, esses grandes colonos que tinham essas grandes massas de terra, né, esses grandes territórios. Então, porque o interesse era, vão lá, dominem, construam as fazendas, eliminem o nativo e propiciem a construção das vilas e das fazendas, enfim. A partir desse segundo momento é preciso retomar o controle das fazendas. A coroa sente a necessidade de aplicar o seu domínio, o seu poder sobre esses fazendeiros, né? Então começa a existir, de certa forma, um certo atrito entre esses dois grupos de poder. É interessante que no final do século XVII, 1695, o Piauí ele era ainda muito vinculado a Pernambuco, né? E a elite piauiense começou a gerar certos atritos com essa outra província, né? Então, assim, você tem uma primeira demonstração de que a elite piauiense não queria ser submissa à província de Pernambuco e começou a demonstrar uma certa hostilidade a qualquer autoridade que lhe fosse imposta. Curiosamente, você tem essa recusa da submissão a Pernambuco, mas você tem grande parte dessa elite piauiense uma submissão ao Maranhão, né? Existe inclusive tentativa de unificação, de se unir as duas províncias, né? Existia interesse em algumas elites de que Piauí e Maranhão, essas províncias vizinhas, tornassem-se uma única província, né? Então, assim, se você por um lado começa a se afastar das influências de Pernambuco ou da Bahia, você começa a se aproximar do Maranhão e o Piauí fica muito vinculado a esse poder dessa província vizinha. Tanto que poucos anos depois, em 1702, né, o Piauí é oficialmente anexado ao Maranhão. E apenas em 1718 é que a província vai em si ser criada, né? A capitania do Piauí é criada em 1718. Então a criação da capitania do Piauí em 1718 faz parte de uma tentativa, né, da necessidade do rei de retomar o controle político da região, né, que se encontrava em poder de um pequeno grupo de ricos senhores. Então o que aconteceu foi que esses primeiros governos do Piauí, né, que inicia em 1759 com João Pereira Caldas, né, você tem ali essa tentativa de colocar na administração da província homens extremamente fiéis e de confianças do rei, né, de descendência lusitana mesmo, para trabalhar com os propósitos estabelecidos pela metrópole. Isso fez com que, de certa forma, eles enfrentassem muitas dificuldades com a população, com os senhores de terras do Piauí.
alguns governadores chegaram a dizer que sua presença ali era desnecessária. No caso foi o governador Carlos César Burlamac, que falou que reconhecia que a existência de um governador do Piauí era absolutamente inútil, porque ele encontrava muitas dificuldades burocráticas, inclusive com a participação de fazendeiros, meio que sabotando as ações políticas que ele implementava. O Burlamac percebeu que a figura do governador do Piauí era inútil porque o Piauí era submisso à vontade do Maranhão, que era uma província, uma capitania muito mais rica e poderosa do que o Piauí, e que tinha uma ligação muito mais forte com a metrópole do que o Piauí naquele momento. Olha só, gente, a situação no Piauí era tão assim complexa, de uma certa forma, que os governadores enfrentavam muita dificuldade. Teve um governador de 1769 a 1774, Lourenço Botelho Castro. Ele conseguiu implementar algumas atividades bacanas, como a venda da carne de gado em larga escala entre o Piauí e o Pará. Até então não existia esse comércio. Ele foi lá e conseguiu instaurar esse tipo de coisa e estava tentando fazer sua administração bacana, até que em determinado momento ele começou a ter imbróglios com ricos fazendeiros. Foi justamente por das pressões recebidas, porque o Botelho ele não queria uma guerra contra os índios pimenteiras e os acaroás, né? Mas esses ricos fazendeiros eles queriam fazer a guerra. A guerra era importante para que eles tivessem mais terras, para que os índios não assaltassem seus gados, enfim. Então a guerra acontecia e o Botelho foi obrigado a fazer essa guerra que ele não queria incentivar e financiar. Então, algumas oligarquias, nessas oligarquias piauienses, eles criavam obstáculos para a administração pública, né, que não tinha interesse, por exemplo, em fazer a guerra com o índio em determinado momento, mas os ricos fazendeiros estimulavam, incentivavam e forçaram o Piauí a entrar em algumas guerras. Teve o governador, inclusive, que foi impedido temporariamente de exercer seu cargo, que foi, no caso, o governador João Amorim Pereira. A situação do Piauí ela só começa a melhorar com relação aos seus governadores a partir de 1775, quando o que acontece? Você começa a ter as juntas governativas, né? Então é apenas a partir da configuração dessas juntas governativas que a situação das elites e das oligarquias do Piauí começa a se estabelecer, justamente porque as juntas governativas proporcionaram para essas elites piauienses participarem de alguma forma dos governos. Como as juntas eram tríplices e haviam pelo menos 3 representantes, essas pessoas conseguiram galgar essas posições, enfim, todas as questões políticas e econômicas que fazem com que as pessoas vão conseguindo posições políticas nessa região, né? Então, assim, essas elites começaram a ter participação e voz dentro do governo. E aí você tem a estabilização das influências oligárquicas no Estado, né? Se antes você tinha umas relações entre família, umas relações militares, de poder, de famílias ricas, de fazendeiros poderosos, num primeiro momento. Nesse segundo momento da estabilização da capitania, você tem definitivamente as oligarquias se constituindo, se formando e se estabelecendo como as grandes detentoras do poder, né, e se perpetuando no poder através das juntas e das novas eleições. E aí você tem, no caso, aparentemente existia esse atrito entre a metrópole e a província e os fazendeiros, mas acontece, de certa forma, uma simbiose mesmo entre os interesses tanto dos fazendeiros quanto da metrópole, né? E você começa a estabelecer um comércio e um vínculo de interesses que faz com que essas oligarquias se perpetuem e valorizem a sua relação de colônia, a sua relação com o Maranhão e sua relação diretamente com o rei e a metrópole em Portugal. Até então, nesse momento, por exemplo, que você está beirando aí o século XIX, você não tem ainda, por exemplo, grandes ideais de independência, de liberdade, né? Você tem ainda a valorização da metrópole, você não vê ainda ninguém falando de nação até esse momento,
Você tem sim uma elite poderosa, mas de certa forma submissa aos interesses, aos fins que a metrópole se propõe. Então a metrópole conseguiu sim criar, estabelecer seus mecanismos de poder junto a essas oligarquias e essas fazendas no Piauí. Você tem o primeiro momento dessas fazendas esses fazendeiros que entram, esses bandeirantes que entram, que dominam o lugar. E no segundo momento você tem a influência da metrópole estabelecendo aí uma simbiose com essa oligarquia poderosa.